Mas por que excessiva necessidade de amor? Reishi responde dizendo que o caráter masoquista tenta aliar de modo inadequado a tensão interna e a ansiedade ameaçadora, ou seja, através de exigir amor na forma de provocação e malquerença. Logicamente, o método deve fracassar. O caráter masoquista está próximo do conhecimento de que deve falhar. Isso já aconteceu muitas vezes. O indivíduo até reconhecerá o fato. Poder-se-á dizer então que, em certa medida, ele deseja fracassar. Será este o desejo de ser punido sobre o qual temos lido tanto? O fato tem duas outras interpretações. Em primeiro lugar, o fracasso justifica sua própria inadequação. Pode-se culpar os outros. Em segundo, o sucesso é temido porque põe o masoquista em evidência e provoca fortes ansiedades ao lado de exibicionismo. Durante várias sessões, analisei o comportamento do paciente em termos do abatimento masoquista. Ele é como um bêbado que caiu na sarjeta. Geme por socorro, mas quando a mão lhe é estendida, o samaritano é arrastado para baixo, para a sarjeta, para ser arrasado. Isto não é calculado conscientemente, é o resultado inevitável do padrão de comportamento característico do masoquista. A fim de compreender o problema, devemos conceber o masoquista como um indivíduo profundamente humilhado e que se sente inferior. Seu comportamento pode ser então interpretado como: olha, você não é nem um pouco melhor do que eu. A história do começo da vida deste paciente não deixa qualquer dúvida quanto às humilhações sofridas. Este trabalho analítico produziu o primeiro progresso emocional de verdade. O paciente comentou que experienciara vários períodos de otimismo durante a semana anterior e que esta havia sido a primeira vez em mais de um ano em que havia tido sensações tão boas. Isto não quer dizer que ele estivesse livre de todas as suas queixas. Elas também estavam presentes. No entanto, fiquei encorajado. É raro se encontrar otimismo num masoquista, porque o estado masoquista está baseado sobre profundos sentimentos de desespero e desamparo. Durante as 6 semanas seguintes, houve uma melhora constante. Continuaram os sentimentos otimistas, houve uma grande diminuição no gemer e o paciente desenvolveu a habilidade para tolerar mais energia em sua cabeça. Este último fato era evidente a partir do brilho em seus olhos, da cor de sua face e do modo como postava sua cabeça. O fluxo de energia para a cabeça lhe confere um sentimento de leveza e uma aparência mais luminosa. Não houve, no entanto, mudança quanto ao prazer genital. Este período terminou em consequência de uma discussão que tive com um paciente sobre sua atitude frente à sua esposa. Ele a criticava por sua falta de agressão, mas ela reagira violentamente a tal crítica, tendo como resultado o fato dele ter se tornado muito moroso e abatido. Iniciei a discussão porque não senti que a solução para o seu problema estivesse na conversão do masoquismo em sadismo. Quando o paciente veio na sessão seguinte, estava de volta no seu abatimento masoquista. Estava repleto de sentimentos negativos a meu respeito. Nestes se contavam ódio, desprezo, o sentimento de que eu não estava fazendo coisa alguma por ele e etc. Apesar do fato de ter recentemente experienciado um grande medo de mim, quando me olhava com um olhar direto e aberto, não obstante, alimentava a ideia de que eu era um merda, como ele mesmo dissera. Após quase um ano de trabalho, as tendências masoquistas resistiam fortemente.
fiz-lhe ver que, a despeito de meus esforços que o haviam tirado do seu abatimento, algo continuava a forçá-lo a voltar para tal estado de novo. Algo ainda desconhecido, mas logo surgiu à pista. Ele comentou durante a última semana, enquanto ouvia a música de Beethoven, que havia chorado. Várias vezes o choro verdadeiro o havia tirado para fora de seu abatimento, mas esta vez não funcionou. E acrescentou que, enquanto chorava, estava ciente de um sentimento dentro dele que lhe dizia: você não quer realmente chorar. Você só o faz para enganar os outros. Então, as coisas ficaram claras para mim. É como se um diabo dentro dele estivesse rindo de nós dois, ridicularizando nosso esforço para libertá-lo de seu abatimento. Não sei se esta simples observação teria provocado em mim a mesma impressão que tive se eu não tivesse precisamente acabado de ler o livro The Possessed, de Dostoiévski. Nesta história, o protagonista revela que era possuído pelo demônio. Senti que ali estava algo misterioso que estava negando meu trabalho e os esforços do paciente, e assumi seriamente o conceito de demônio. Para minha surpresa, o paciente me relatou que sentia o diabo dentro dele e que podia vê-lo ocasionalmente. O demo, conforme visto pelo paciente, tinha a face de um homem com uma expressão maliciosa e ridicularizadora, como a lhe dizer: você não vai conseguir, você realmente não vale nada. Por outro lado, quando sentia o diabo dentro de si, sempre se sentia mais forte, melhor e fora do abatimento masoquista. Era nestas ocasiões que experienciava desprezo pelos outros e se sentia muito superior aos demais. Com respeito à terapia, sua atitude era a seguinte: foda-se, eu posso me safar sozinho. Não preciso de você. De qualquer modo, você não presta para nada. E ele sabia que era o diabo dentro dele que o levava a criticar sua mulher. O paciente então me contou que estava sendo perseguido pelo diabo desde quando tinha 2 anos de idade. Durante os anos iniciais de sua infância, havia sofrido pesadelos. Enquanto estava deitado na sua cama à noite, via muitas vezes o demônio no canto de seu quarto, olhando para ele e zombando dele. Ao mesmo tempo, o quarto se afastava dele. Ele se apavorava com tais experiências e havia vivido num pavor constante por causa delas. Outra coisa que se tornou clara a respeito do paciente foi o significado de sua própria expressão facial e corporal. Quando batia no divã, seus olhos se esgazeavam, suas sobrancelhas se erguiam e apareciam 2 linhas que se irradiavam a partir das sobrancelhas para cima e para fora. Além disso, ele olhava de um tal modo malicioso que realmente parecia um demônio. Não há dúvida de que o paciente via uma projeção de sua própria expressão, porque sua descrição do diabo correspondia com o que eu vi em seu rosto. Como isto se dá, não posso explicar, mas podemos fazer alguns comentários quanto à natureza e função do diabo. A partir da descrição que o paciente fazia de sua mãe e das muitas coisas que relatou sobre ela, não tenho dúvidas de que o diabo estava relacionado à sua mãe. Ele me havia descrito as profundas humilhações sofridas em suas mãos. Ela criticava todo movimento que ele fizesse, xingava-o com nomes degradantes e dizia que ele não valia nada. Ela ria dele e o ridicularizava. A constante superênfase na alimentação e defecação minou a confiança da criança em seus próprios sentimentos. Mas ainda mais desastroso para o ego em desenvolvimento desta criança
foi a prática materna de inserção do dedo em seu ânus para provocar os movimentos intestinais. Este acoplamento de uma satisfação erótica com humilhação permitiu à mãe destruir a independência da personalidade em crescimento. O papel do pai na situação parece ter sido passivo. Ele simplesmente era um estranho misterioso, sobre o qual a criança projetava seus próprios sentimentos mais íntimos. Nesta tentativa de proteger seu ego, a criança adotaria o método de seus opressores. Usei propositadamente a última palavra. Acredito ser este um importante mecanismo no processo de identificação entre uma criança e os pais. Adotamos as táticas inimigas a fim de vencê-lo. Em todas as situações, este paciente derrotou sua mãe em seu próprio jogo. Ele ficou mais ladino, mais odioso, menosprezava os outros e etc. Foi unicamente deste modo que sobreviveu. Se uma criança adota os métodos do diabo, na verdade, lhe vem de sua alma, e o diabo se apodera dela. Deste modo, o demônio está no paciente. Suas visões seguintes são de si mesmo, projetadas no rosto de uma outra pessoa. Era um rosto de um homem adulto, que olhava de soslaio para mim, com a boca aberta, os dentes ameaçadores, sobrolhos levantados, a face irradiando, geralmente um brilho demoníaco. Isto comumente acontecia no escuro, junto com uma rotação da escuridão. Que isso vem dentro de si, o paciente sabe. Exatamente na última sessão de terapia, eu realmente chamei a coisa de diabo e associei-o à qualidade de dar chifradas involuntárias em mim. O que permitiu a associação foi um sentimento malicioso, tirado de meus sentimentos negativos e da zombaria em meu rosto. É como quando você me faz algum comentário sobre algum assunto. Um sentimento sarcástico me inunda e ouço a voz diabólica que diz: "O que é que você sabe a respeito disso, hein? Seu pedaço de estrume", etc, etc. Estas parecem ser coisas que eu diria à minha mãe ou ela para mim. 2 semanas mais tarde, o paciente me contou que havia identificado a expressão sarcástica do diabo, com um sentimento subreptício nos genitais e no corpo em geral. Reconheci essa sensação sorrateira como a base de sua atração por mulheres e compreendeu sua relação com a pornografia. Ultrapassa o escopo deste último adiantar uma discussão completa do fenômeno do demônio. Reich descreveu no processo esquizofrênico. Observei uma função diabólica em cada uma das estruturas de caráter masoquista. É uma força negativa que se expressa pela dúvida e desconfiança, antagônica às sensações de fé e de amor. O diabo faz seu jogo, bloqueando todo o impulso expansivo ou extroversivo, pela dúvida ou desconfiança. No caráter masoquista, a desconfiança, fundamentada em experiências infantis, está profundamente entrincheirada e teimosamente resiste aos ataques. Enquanto persiste, pode ser esperada uma reação terapêutica negativa. Só pode ser desmontada através de uma cuidadosa exposição analítica do caráter. A posição é rendida apenas temporariamente. A menor sugestão de antagonismo é rapidamente reassumida, mas o diabo pode ser vencido se os sentimentos do coração, amor, Deus, Eros, dominam o cérebro e os genitais. O papel dos olhos nos processos de projeção foi observado no seguinte incidente, ocorrido numa sessão subsequente. Tendo os olhos arregalados numa expressão de medo, o paciente comentou que observara a expressão do diabo em meu rosto.
quando lhe fiz continuar a olhar-me com olhos abertos, porém relaxados, desapareceu a projeção. Logo em seguida a estas sessões, o paciente reagiu de um modo tal que o libertou totalmente durante uma certa época do estado masoquista. Vinha para a sessão com um forte sentimento de tristeza. Expressou sem gemer seu desacordo nesta condição. Não havia evidências de sentimentos de aflição. Falou umas poucas palavras e tive uma forte intuição para esperar. Geralmente começo de modo ativo as sessões, através de uma discussão ou de movimentos, mas desta vez esperei até que ele dissesse alguma coisa. Em poucos minutos, começou a chorar muito de leve. O choro não era tão profundo quanto eu teria gostado, mas não era forçado. Chorando, exclamou muitas vezes não, de modo espontâneo. Podia ver as pulsações conforme a energia se movia em seu corpo até suas pernas. Isto continuou durante mais ou menos 20 minutos, durante os quais fiquei sentado em silêncio. Então, o paciente se conscientizou de bons sentimentos em seu peito, mas sentia que não podia expressá-los. Perguntei-lhe se ele desejava que eu o ajudasse com alguma sugestão. Em resposta à sua aquiescência, disse-lhe que levantasse os braços e pedisse ajuda. Ele ergueu os braços, mas tudo que pôde falar foi: por favor, por favor. Mais tarde acrescentou: por favor, me ajude. Poderia fazer um pedido de ajuda mais específico? Eu tinha em mente um pedido a Deus. Disse que não confiava em ninguém. Então começou novamente a chorar de mansinho. Depois de um certo tempo, lhe indiquei que ele era como uma pessoa perdida no deserto ou numa floresta, sem poder esperar salvar-se deste lugar por si mesmo. Ele admitiu isto. Não seria, portanto, imperativo que ele transcendesse sua confiança e pedisse ajuda? Sim, era, mas ele não podia. Novamente chorou, e de novo sugeri que rogasse a Deus. Imediatamente sentiu que isto era impossível. Então me contou que havia pedido a Deus quando criança que impedisse seus pais de brigarem. Queixava-se de que seu pedido não fora atendido. Rebati dizendo que toda prece era respondida na medida em que fosse sentida e expressa verdadeiramente. Isto se baseia no fato de que a prece abre o coração para o universo externo e, deste modo, serve para libertar tensões e ganhar nova energia. Se uma pessoa ora corretamente, pede por força ou para se livrar de uma carga. Disse-lhe que não sabemos quão pior ele se sentiria se não houvesse rezado. Novamente o paciente começou a chorar de leve, mas profundamente. Levantou-se do divã e beijou-me em ambas as faces. Seus olhos estavam límpidos, livres da desconfiança. Uma experiência emocional deste tipo frequentemente mostra ser a força que amolece a estrutura de caráter. Foi assim com este caso. Psicologicamente, as tendências masoquistas diminuíram consideravelmente. Nas sessões seguintes, houve uma quase total ausência dos gemidos e do desprezo, e uma acentuada diminuição da profunda desconfiança. No entanto, as tensões físicas e bloqueios que formam a base da atitude masoquista de caráter não são removidas por um tal tipo de trabalho analítico. Não mais funcionam de modo unitário, como uma estrutura de caráter masoquista, e assim, os bloqueios energéticos podem ser agora atacados individualmente. A tarefa de fortalecer o fluxo energético para a cabeça e genitais tinha que ser continuada e até que estivesse mais aprimorado,
podia-se antecipar futuras recaídas no abatimento masoquista. Mas agora, o paciente conhecia a saída e as recaídas eram somente momentâneas. A terapia continuou por vários meses com um progresso lento, mas acentuado. Atitudes positivas com respeito à terapia e terapeuta ganharam ascendência maior, à medida em que o paciente se autoafirmava mais facilmente nas sessões. A mobilização dos ombros através de dar socos no divã proporcionou ao paciente uma sensação de força nas ações. Por outro lado, a condição espástica das coxas, pernas e pés exigiam mais trabalho. Neste estágio do tratamento, a técnica da terapia bioenergética se desenvolveu a fim de incluir um trabalho mais intensivo sobre as tensões dos membros inferiores. Uma estrutura de ego forte pode ser erguida somente sobre uma fundação segura, e isto o paciente não tinha. Além disso, enquanto sua insatisfação sexual perdurasse, não se podia contar com uma melhora permanente. A descarga energética, tanto como função genital, quanto como em termos de movimento, depende do contato com o chão. Nem o pé chato do caráter oral, nem os arcos muito contraídos do masoquista comportam estabilidade suficiente. Além do mais, o caráter masoquista geralmente apresenta os músculos da barriga da perna superdesenvolvidos, bem como os da parte anterior das coxas. Ao mesmo tempo, os músculos e tendões da parte posterior das coxas são bastante tensas. O resultado desta condição é uma inabilidade para executar movimentos normais. O caráter masoquista força o pelvis para a frente. Não pode balançá-lo. Faz isso comprimindo as nádegas uma contra a outra e contraindo os músculos abdominais. Pode-se entender a pequena quantia de satisfação genital que isso deriva. O próprio ato de descarga genital no masoquista cria tensões que impedem a ocorrência de uma descarga efetiva. Normalmente, o balanço pélvico durante a relação sexual é controlado pelas pernas. Se as pernas são fracas, como no caráter oral, ou imobilizadas, como na estrutura masoquista, é impossível um movimento pélvico natural. Pesquisaremos no próximo capítulo as razões desta imobilização. Notamos que a tendência a desfalecer, ou seja, fracassar e abandonar-se ao sentimento de abatimento, é típico do caráter masoquista, mas ele não desfalece fisicamente por inteiro. Ele não cai no chão. É contrariado neste movimento pela tensão nos músculos da barriga da perna e da frente da coxa. O movimento é sacrificado em favor da segurança. Menciono tudo isso agora porque este era o problema que ataquei neste paciente durante a fase seguinte da terapia. Pela primeira vez, então, obtive os resultados positivos que desejava. Na medida em que foi sendo gradualmente libertada a pelvis e desenvolvido seu movimento para frente, o paciente relatou novos sentimentos de prazer genital na sexualidade. Na verdade, eram inconscientes, mas havia sido dado um passo importante. E o paciente reconheceu imediatamente a validade desta abordagem. No entanto, ainda faltava um outro passo básico. Em cada sessão, o paciente aguardava que eu lhe dissesse o que fazer. Embora soubesse os exercícios específicos que usávamos e os resultados que obtinha, não assumia a responsabilidade pelo início dos movimentos. Poder-se-ia dizer que ele ainda desejava que sua mãe inserisse seu dedo em seu ânus para fazer com que as coisas funcionassem.
Somente após esse passo ter sido trabalhado analiticamente é que ocorreu uma melhoria verdadeiramente consistente. A terapia bioenergética é fundamentalmente um procedimento analítico. A análise é feita tanto ao nível psíquico como ao somático. A expressão verbal do sentimento, bem como aquela feita através do movimento, é empregada para que ocorra uma liberação do afeto bloqueado. Um relatório da terapia com este paciente estaria incompleto, sem pelo menos uma menção ao trabalho analítico, efetuado para libertar o paciente de muitos de seus traços masoquistas menores. A compulsão a se sobrecarregar de trabalho, sua ansiedade ao encarar o prazer, sua inabilidade em comprar roupas bonitas, sua dificuldade na expressão da afeição.